A partir de hoje, a TV Câmara abre mais um espaço na programação para as ações institucionais da Câmara de Itajaí. O Legislativo em Pauta tem a proposta de apresentar o trabalho desenvolvido pelas comissões técnicas, secretarias e demais estruturas da Câmara de Vereadores. E neste primeiro programa, vamos falar sobre a Procuradoria Especial da Mulher. A conversa é com a vereadora Ana Carolina sobre o Dia Internacional da Mulher, comemorado em 8 de março, e as atividades que são desenvolvidas no Poder Legislativo durante este mês. A vereadora Ana Carolina é a Procuradora Especial da Mulher da Câmara de Vereadores de Itajaí. Olá, vereadora, bem-vinda. Imagina, para mim é um grande prazer estar estreando esse programa, podendo falar um pouquinho mais das pautas femininas aqui da casa. Um assunto bastante relevante, né, vereadora? E vamos começar já falando dessas atividades que vão movimentar a semana aqui de 6 a 10 de março. Que ações a Procuradoria Especial da Mulher preparou neste ano para celebrar e para comemorar e para mostrar a luta das mulheres no Dia Internacional da Mulher? O município de Itajaí tem lei própria que diz que é necessário se comemorar a Semana da Mulher e a gente tem que fazer isso de acordo com cada escala. Por que eu falo? Porque a Procuradoria da Mulher, ela procura estar sempre em sintonia com as outras unidades aqui de Itajaí. Por exemplo, a gente tem a Polícia Civil, a gente tem na própria Secretaria de Saúde, né, que vai lá, a Saúde da Mulher, todos os eventos. E a gente entende que é uma casa política. Por ser uma casa política, não é do nosso interesse sair distribuindo flores, é do nosso interesse ensinar para que as pessoas conheçam seus direitos, especialmente as mulheres, por lógico. Então, nós combinamos de fazer um trabalho em conjunto com a educação, porque é de pequeno que a gente já vai, né? Já vai incitando, mostrando o que é correto, o que é não. Então, nos dias, começa na segunda-feira da própria Semana da Mulher até a sexta, a Câmara de Vereadores de Itajaí vai receber cerca de 200 meninas por dia, com exceção da sexta, que nós vamos ter no expediente da tarde também, crianças, meninas dos 9º anos do município, né, das escolas municipais. Elas vão vir até aqui conhecer toda a estrutura da Câmara e depois ter uma palestra onde nós vamos revezar as vereadoras, nós somos em 4, para falar da importância de política para as mulheres. Só então para reforçar, segunda, terça, quarta e quinta pela manhã, sexta pela manhã e à tarde, né? Exatamente, 2 turmas para fechar 1.200 meninas. São bastante meninas, né, vereadora? E qual a importância da participação da mulher na política, esse tema que vai ser abordado com essas estudantes? A gente nota que, geralmente, quando a gente fala em mulheres, tudo que é lembrado é violência. E não pode ser, a gente tem que trabalhar, a gente tem que se antecipar a isso, né? Então, é importante que as mulheres entendam quais são os seus direitos, que foi o que eu mencionei ali na frente, para que elas tenham independência financeira, independência política, independência profissional. E na política, a gente quer dizer para elas o quanto é importante ter uma voz feminina no parlamento para falar também de coisas femininas, para dar opiniões femininas sobre assuntos que antes não haviam. É um pecado, a nossa Câmara tem 17 vereadores, e destes só 4 no momento são mulheres, né? A Aline é suplente, a Célia também. Então quer dizer que, se não fosse o caso, nem elas estariam aqui. Nós temos uma afastada que é a Hilda, né? Que deu a suplência, mas é para um homem. Hoje, na Assembleia Legislativa, diminuiu drasticamente o número de mulheres. E por que é tão importante? Porque tem assuntos que envolvem, por exemplo, um assunto que muito recente tem sido falado, que é a situação da falta de absorvente para essas meninas, né, que têm uma condição financeira um pouco mais baixa, não se sente à vontade de ir para a escola. Então, vários programas foram feitos a nível nacional, estadual e também municipal para acolhê-las. Mas isso só aconteceu porque uma mulher sentiu que isso era necessário, teve empatia com outras mulheres. Foram as professoras falando, foram as meninas falando. Mas as mulheres precisam estar aqui para falar sobre a gravidez, para falar sobre o ginecologista, para falar sobre a creche do filho, para falar que cuidar do filho especial em casa é um pouco mais complicado. Por que eu digo isso? Porque 90% das famílias, quando tem um bebê e que ele não tem a vaga na creche, 90% dos casos é a mãe que fica com a criança e o pai que vai trabalhar. Para a mãe existe um prazer de ficar com a criança,
mas esse prazer não é ele eterno. Ela precisa viver também, ela precisa trabalhar, então ela consegue mais entender dessas situações. Nós queremos falar isso para as meninas, que não é fácil, mas é preciso sim que elas saibam que elas têm espaço no poder e que se elas se dedicarem, elas podem vir para cá para cuidar de outras meninas. A senhora acabou respondendo a minha próxima pergunta, que era o que motivou a escolha desse público, né? É realmente mostrar para elas que, a educação, desde cedo, que a mulher pode participar e o olhar da mulher tem que participar da sociedade. A gente vê uma programação muito extensa pelas outras câmaras, pela própria Assembleia, de palestras para as mulheres em todos os setores, mas para as meninas, para adolescentes, isso a gente não vê acontecer. Só que elas já são aquelas meninas que veem e sofrem a violência dentro de casa, que sofrem do assédio, que já vão ter problemas, que já entendem o quanto é importante uma ciclovia, que já vão pegar o ônibus para ir para a escola, que já vivenciam problemas diários. E elas têm que entender que aqui, na Câmara de Vereadores, elas têm autonomia para falar e defender o que elas acreditam que é certo. Então, eu creio que a idade é boa, mas a gente levou em consideração ser do município, serem meninas e com uma idade que a gente possa ajudar, porque nenhuma de nós é professora das vereadoras, né? Elas vão estar acompanhadas com as professoras, mas a gente sabe que tem uma certa responsabilidade, né? Então, a gente acredita que essa idade seja importante para elas aprenderem, para ter maior conhecimento e também a responsabilidade de estar com elas aqui na casa. Vereadora, à frente da Procuradoria Especial da Mulher e até como trabalho de vereadora, a senhora acaba tendo contato com diferentes faixas etárias, né? E essas novas gerações, como as meninas do 9º ano, elas estão mais conscientes, a senhora acredita, da participação feminina na política e em outros segmentos da sociedade que as mulheres precisam, ainda estão na luta para conquistar esse espaço? Estão. Graças a Deus estão. Tem gente que diz assim para mim, Ana, mas como? Agora que a gente vê os números aumentando de assédio, de feminicídio, não. Agora nós estamos vendo as pessoas procurando ajuda, as pessoas relatando o que está acontecendo, as pessoas se encorajando a falar sobre isso, né? Eu converso muito com as crianças e vejo assim uma mudança de comportamento, inclusive dos meninos. Porque é um erro, tá? A gente achar que a violência, especialmente a violência da mulher, tem que se falar só para a mulher. Não, tem que se falar também com a mulher. Mas a gente não pode deixar de educar os meninos, falar, olha, isso aqui está errado, porque tudo são exemplos. E é isso que eu quero trazer elas aqui na Câmara, porque a proposta poderia ser as vereadoras irem até a escola, seria até mais prático. Mas não, nós queremos é que elas saiam da escola e venham conhecer aqui, a Casa do Povo, elas entendam o que é esse espaço. E são meninas que vão vir de todos os bairros do nosso município, meninas do Taipava, as meninas do São João, do São Vicente, e pode ser que até então elas nunca passaram sequer por aqui. Pode ser que os pais delas nunca tiveram aqui. Então eu quero que elas saiam daqui chegando em casa e falando, pai, fui lá conhecer as vereadoras, tem isso, tem aquilo outro, olha que legal a estrutura, pai, pode ser que eu queira ser a vereadora lá na frente. Então a gente está tentando inspirar elas, né? Isso que a senhora mencionou agora, a senhora já tinha dito anteriormente que de 17 parlamentares, apenas 4 hoje, com as suplentes, são mulheres. Sim. Esse tipo de atividade, a senhora acredita que pode reverter como uma sementinha para daqui a pouco esse número, se não estar paritário, as mulheres talvez até em maior número que os homens? Essa é uma tarefa da Procuradoria, quer queira ou não, porque Itajaí já tem mais eleitoras do que eleitores. Não é verdade? Então, a gente precisa chegar nessas meninas, chegar nessas moças e dizer o quanto é importante elas virem aqui e falar, de fato, o que precisa ser falado. E ouvi-las também, tá? Porque não é porque nós somos mulheres que nós passamos pelos mesmos problemas. Já aconteceu comigo, se é que dá tempo de dar um exemplo e para explicar a importância que é uma mulher na política, aconteceu quando eu estava deputada, quando eu fui procurada por uma moça que disse para mim que havia sofrido um aborto, né, um aborto espontâneo, não era da vontade dela, e que depois que ela fez lá a curetagem, ela foi junto com o quarto com as mães que acabaram de ganhar o bebê. Então, ela já estava triste por conta daquele sentimento de perda, estava totalmente fragilizada, dela foi colocada no quarto com outras mães, com crianças felizes, chorando. Então, é um segundo sofrimento para ela. Só quem passou por isso sabe. Só que isso já havia acontecido com ela fazia 8 anos. E eu perguntei para ela porque ela demorou tanto tempo para conversar sobre isso. Ela disse que não havia falado porque ela entendia que tinha que dizer isso para uma mulher. Que somente uma mulher ia entender mais de perto assim o problema dela. E eu achei bastante tocante e uso sempre isso como referência.
Até a importância do que a senhora falou lá no começo, do olhar feminino na política, né? Exato. Para essas questões que às vezes nós homens não conseguimos, até por não ter a experiência de estar visualizando, embora muitas vezes haja até intenção, mas não é diferente, né? Mas é por isso que é interessante uma Câmara ser representativa e diversificada, porque eu também não vou saber tudo que um homem passa. Ou pela profissão que ele trabalha, que é diferente da minha. Talvez eu morando numa rua que tem um calçamento, se eu for morar numa rua que não tem calçamento, eu vou entender. É a mesma coisa a cadeira de roda, nem por isso a gente sente. Então, a gente precisa ter essas pessoas falando. Então, as meninas, elas têm que vir para cá, mas não é só para defender e falar sobre assuntos femininos. Elas têm que botar o palpite dela, a opinião delas, como mulheres que são, em pautas que envolvam a educação, a economia, a segurança, em turismo, porque as mulheres também, de acordo com as pesquisas, é que mais procuram pós-graduação, doutorado, procuram se especializar mais em temas. No grau universitário, elas são maioria, ao invés dos homens. Então, capacidade se tem. E, vereadora, falando então da carreira política para as mulheres, quais são as principais dificuldades que uma mulher encontra, pode falar pela sua experiência ou das outras vereadoras, se essas experiências chegaram até a senhora, quando ela decide seguir uma carreira na política? A maior dificuldade das mulheres que é sentida é a tarefa, que é muito mais do que o homem, porque ela vai estar na política, ela vai cuidar de casa, ela também tem uns filhos, ela se sente muito sobrecarregada e de fato é. Mas eu não tenho filhos, não sou casada e também me acho sobrecarregada. Acho que para elas é pior do que para mim em umas situações. Para elas outras. O que a gente sente é o seguinte, é que sempre se fala em política para as mulheres, mas mulheres mais velhas. Mas não tem porquê. Depois que uma pessoa já tem a idade legal e tiver filiada, ela tem capacidade sim, ela pode ter 18, ela pode ter 20 anos, ela pode vir aqui falar da juventude e pode aprender com os demais. A gente aprende ouvindo, tendo empatia com as pessoas. Isso é política, não é só falar. É ouvir, entender, resolver e agir, é cuidar. E cuidar é muito mulher, muito mais mulher do que homem. Eu acho que a política é mais voltada para a mulher do que o homem. Só que isso ainda não chegou até elas. Então, a dificuldade de gerenciar a vida particular com a vida profissional é um complicador. Depois, o outro complicador é que a maioria delas, elas não se sente tão acolhidas nos partidos políticos, que é uma verdade. A maioria das mulheres, elas são chamadas no momento da política, mas geralmente é para segurar a bandeira, é para fazer o carreteiro, é para chamar as pessoas, para fazer aquele barulho junto, né? Mas na hora de alçar cargos públicos, não, daí pode ser no máximo a diretora, ou a professora, uma gerente, dificilmente elas vão estar lá como secretária, dificilmente elas vão estar na majoritária como prefeita, talvez vice, porque é simpático. Não por conta da competência, por conta da causalidade, o quanto que isso vale. Então, a gente já está vendo que as mulheres notaram isso. E elas vêm propagando essa mudança. Eu, junto com a Procuradoria, nós queremos falar para as meninas que não é fácil, mas vale a pena. Vale a pena. É um desafio como todos os outros, porque basta ser mulher para se sentir desafiada, né? E política é um substantivo feminino, né? Exatamente. Política, Santa Catarina e por aí vai. Vereadora, para a gente encerrar esse bloco, eu queria que a senhora trouxesse aqui para os telespectadores um pouco da sua experiência que essas meninas vão conhecer, né? Com quantos anos, como que foi que a vereadora Ana Carolina, como que ela decidiu, como que a senhora decidiu entrar para a vida política e para a vida política também partidária, né? Concorrer a cargos? Eu sei que a minha história é diferente das demais, porque eu já tenho 41 anos e não se falava tanto em mulher na política, isso era tão distante, mas eu talvez da forma que eu cresci, da forma que eu fui educada, eu procurava sempre ser uma liderança na escola. Eu estava no Grêmio Estudantil, era líder de classe, era eu que organizava os eventos da faculdade, sempre estava à frente de alguma pauta e a advocacia também. Eu sou advogada, né? Então, a advocacia, o conhecimento da lei, dos nossos direitos, o que de fato a gente tem que falar e por que a gente tem que lutar, é algo que puxa muito para a política quando a gente quer fazer uma política séria. Eu não tenho nenhum familiar que já se candidatou, mas sempre fui politizada. Meus pais falam de política comigo, sempre apoiaram um ou outro candidato, ou discutíamos se isso era certo ou errado. Meus irmãos também cresceram dessa forma. Lá em casa, o meu pai
perguntou para mim se eu queria vir. Eu sempre queria vir, mas nunca achava que era a hora. Daí eu falei que não vou. Ele foi viajar e a mãe, no último dia que podia me inscrever, fui lá e me filiei como vereadora. E foi assim. E eu achei que não ia ter um segundo mandato e tive. E quando eu saí também achei que não seria vereadora novamente, tanto que depois fui candidata a prefeita. As pessoas vão cobrando outras coisas da gente, né? Vão pedindo que a gente assuma compromissos mais sérios. É a responsabilidade que chega para todo mundo. Já as meninas, eu tenho certeza que elas vão ter algum ponto de inspiração na própria sala de aula. Da mesma forma que a gente diz que elas não precisam ter medo se elas quiserem ser cantoras, se elas quiserem tocar um caminhão, se elas quiserem ser construtoras. É a mesma coisa se elas quiserem trabalhar com a política. Tem um desafio porque não é um concurso, né? Depende de outros fatores, mas para quem quer, há espaço. Então, se eu conseguir, eu tenho certeza que qualquer uma delas irá conseguir também. Ok, vereadora. A gente vai para um rápido intervalo e já retorna com o programa Legislativo em Pauta. Fique por dentro do que acontece na Câmara de Vereadores de Itajaí. Inscreva-se no canal do YouTube. Curta a página no Facebook. Siga o perfil no Instagram e também no Twitter. Acompanhe todo o conteúdo do Poder Legislativo nas redes sociais. @Câmara Itajaí. Retornamos com o programa Legislativo em Pauta. Hoje conversamos com a vereadora Ana Carolina sobre a Procuradoria Especial da Mulher aqui da Câmara de Vereadores. Vereadora, a Resolução 616 de 13 de dezembro de 2019 criou a Procuradoria Especial da Mulher aqui no âmbito da Câmara de Vereadores de Itajaí. A senhora que está à frente há 2 anos, agora renovados por mais 2, como que essa estrutura impacta no trabalho aqui do Poder Legislativo? A gente centraliza o tema e na hora que a gente centraliza, a gente torna ele importante. A gente vê muito isso, por exemplo, nas secretarias que são montadas num governo, numa administração pública. Daí tem separado o que é turismo, o que é educação. Aqui a gente separou a Procuradoria da Mulher para que a pauta feminina, aqui, que tem a ver com o assunto, possa centralizar as forças, possa não se esquecer. De repente, se não houvesse a Procuradoria da Mulher, esse evento que vai impactar cerca de 1.200 crianças não aconteceria. Porque a gente se sente no compromisso de sempre puxar pautas sobre o assunto. A gente se manifesta quando acontecem atos que atentam às mulheres em si, ou quando acontecem os feminicídios, a gente volta a falar mais sobre isso, lê sobre isso, se especializa mais sobre isso para dar uma resposta maior para as pessoas. Então, a Procuradoria da Mulher, ela só existe porque ela é necessária. Essa é uma verdade, porque, infelizmente, as coisas parece que começam a melhorar, porque a gente conversou aqui, eu entendo que as meninas estão mais informadas, é fato, porque a informação também já chega diferente por causa da internet, a escola, por conta dos feminicídios, mas não está bom ainda. Os números continuam ali. Então, pensar na educação é importantíssimo e ter a Procuradoria da Mulher na Câmara é uma janela, é um espaço ótimo para que a gente foque sobre o assunto. Outra ação que a Procuradoria realizou com o público estudantil foi no ano passado o concurso de vídeos Mulher Segura, Tarefa de Todos. Como que a senhora avalia a participação do público, dos estudantes nessa iniciativa e se ela alcançou o objetivo proposto pela Procuradoria? Eu sou bastante exigente, tá? Então, se tu perguntar para mim se alcançou o objetivo, meus objetivos são altos. Por quê? Porque esse concurso não foi feito apenas para meninas. Esse concurso envolveu todas as escolas, todas as
as salas séries, das né? escolas. Exatamente, não é apenas a escola, não era um concurso que envolvia a escola, era cada sala, se quisesse participar, assim, ela poderia, de qualquer idade. A gente fez etapa, inclusive, escolas municipais, estaduais e particulares. Foi do ensino fundamental ao ensino médio, né? Exatamente, era um vídeo caseiro, tinha que aparecer os alunos, no caso, né? Não professores, não era com nada de efeito, mas tinha que ser um vídeo curto, com um tempo seguro, e ele foi depois avaliado por pessoas sérias, houve comissões, teve todo um processamento licitatório para que isso ocorresse, porque o resultado disso aí foi em dinheiro. E se tu perguntar para mim, Ana, valeu a pena? Valeu. E perguntasse também, eu disse que o meu limite era grande. Porque se eu pensasse em cada sala que deveria participar, eu acho que nós deveríamos ter muito mais vídeos que nós tivemos. Mas nós tivemos muitos vídeos, envolvemos muitas crianças, impactamos sim, não só aquelas meninas e meninos, mas outras pessoas. E eu quero dar exemplo aqui da Univale. A Univale teve uma sala de aula que os alunos que ganharam o prêmio pegaram o prêmio e deram em donativos para uma das associações que cuidam, né, das mulheres vítimas de violência doméstica aqui na nossa Itajaí. Então, a ideia do vídeo é um pouco diferente dessa. Por quê? Porque a ideia do vídeo também era impactar os meninos. Era explicar para eles que não era legal. E isso foi explicado dentro da sala de aula, certo? E em comum acordo com a professora. Então, eles estavam ali se sentindo acolhidos. E a gente sabe de casos que pessoas nem achavam que era assédio, nem achavam que era violência que acontecia dentro de casa, e só foram entender isso depois que fizeram o vídeo e conversaram com a professora. Então, são coisas que a gente não quer que eles repitam os maus hábitos de casa. Só que pai e mãe é o exemplo que a gente tem. Então, como é que vamos dizer que o pai e mãe estão fazendo errado? Então, a gente tem que explicar devagarinho, né? Valeu muito a pena, foi muito gostoso. Vereadora, acho que pelo que a gente vem conversado aí ao longo do programa, eu já vou saber meio essa resposta, mas eu não vou deixar de lhe perguntar se o caminho para a mudança dessa cultura, muitas vezes machista, muitas vezes patriarcal, passa fundamentalmente pelas escolas. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Nenhuma. E fiz questão de concorrer nessas 2 eleições para a Procuradoria da Mulher, porque eu sei que daqui a gente consegue fazer algo que alcance. Porque assim, se eu vou lá e só promovo uma palestra, e só chamo as palestras, vai vir 10, 20 pessoas. Quando a gente está aqui na Câmara e a gente tem acesso às unidades de saúde, acesso às escolas, a gente consegue fazer que outras pessoas se envolvam e revertam aquele 100 número de pessoas para uma palestra para 1.200. Então, a gente tem força aqui se a gente quiser trabalhar e a gente quiser fazer essa mudança. Nas escolas, para mim, é pontual, porque as associações que existem em Itajaí, elas já são associações firmes, que ganham apoio estrutural ou financeiro da prefeitura ou de empresas. E o que eu quero é ensinar, eu quero evitar, eu quero prevenir. Essa é a minha ideia. E então, concordo contigo, sim, é dessa forma que eu trabalho, é com a educação. E a saúde também, né? Sim. A Procuradoria da Mulher também, já em anos anteriores, ela foi parceira de campanhas, como Agosto Lilás, tem no final do ano os 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres, porque essas mobilizações também são importantes. São importantes, quase todos que tu falasse ali têm a ver ainda com a violência da mulher, mas tem uma mobilização que a gente fez, que saiu dessa casa, que é a Parada Rosa, que tem a ver com a saúde. Nós juntamos as associações, conversamos com todas, porque é o câncer, mas o câncer de mama é o câncer que mais mata mulheres. Então, a gente não pode simplesmente fechar os olhos para isso. Eu tenho falado muito da Procuradoria a título de educação, mas eu quis pegar o teu gancho na saúde para dizer disso, porque é um problema de mulheres, mata muito mais mulheres do que homens. Pode acontecer de câncer de mama no homem? Pode, mas não é com a incidência que tem das mulheres. Então, a gente sabe que a força que é uma mulher dentro de uma casa, qual é o tamanho da estrutura dela para uma família, o que significa perder uma mãe para um filho. É demais. Um homem que ele está casado, ele até supera. Uma avó é superável, mas uma mãe é uma marca muito forte, ainda mais para uma doença que, se ela tiver a prevenção, ela pode ser curada. Então, nós também procuramos doenças que têm a ver com a saúde e nos envolvemos. Envolvemos também enquanto vereadoras, né? Todas elas têm, todas nós vereadoras temos projetos, indicações, requerimentos, próprias pautas nossas sobre isso.
Esse foi feito da Procuradoria junto com as outras associações. E aqui tu falou do agosto, que nós combatemos o Agosto Lilás, é o mês de combate à violência doméstica. Então, é o mês todo, né? Por isso que hoje, no mês de março, eu não quero falar para as crianças sobre a violência em si, porque nós vamos ter o agosto todo. Eu quero falar da mulher, que pode ser comemorada, pode ser falado da saúde da mulher, os trabalhos das mulheres, como nós, aqui, uma Câmara Legislativa, nós queremos falar de direitos e de oportunidades. Superar aquela mera entrega de uma flor, né? Exato. Isso, quando nós estávamos numa reunião, eu já disse, parou, isso não vai acontecer comigo. Vamos falando de um papo sério e a gente tem que usar o poder, nós chegamos até aqui, para poder transferir algo de bom para as pessoas. Flor qualquer um pode dar, ensinamento não. Vereadora, falar um pouquinho do trabalho da Procuradoria. Uma das atribuições dessa estrutura aqui do Poder Legislativo é fiscalizar e acompanhar programas governamentais e não governamentais de políticas públicas para as mulheres e relativos a interesses e direitos da mulher. Como estão essas ações voltadas para as mulheres aqui no município? Não são ações preventivas, e são ações dependentes de toda a administração pública, especialmente dependentes financeiramente. São associações, vamos dar um exemplo, associações depois que a mulher precisa sair de casa por conta de violência doméstica, ela tem a Casa das Anas que ela pode ficar lá. A prefeitura paga vagas para algumas mulheres de Itajaí ficarem lá. Assim como essa, existem outras associações, mas uma associação preventiva nós não temos. Nós temos o Conselho da Mulher, mas trabalha de forma limitada. Na saúde, nós temos também o Conselho da Mulher dentro da saúde que procura separar e diagnosticar situações femininas. Mas nós temos muitas leis que envolvem mulheres, mas que não são cumpridas. Eu fiz um levantamento das leis que já existem, que precisam ser melhor fiscalizadas, e nós estamos, inclusive, até fiquei surpresa com algumas, inclusive elas vão ser agora no mês de março novamente cobrada, televisionada, para chamar um pouco de atenção, porque, como eu disse, a gente não quer nada mais além de respeito. A Flor não está precisando. Se tem a lei, vamos cumprir. Vereadora, nosso tempo está chegando ao fim, mas eu queria lhe fazer uma última pergunta. A senhora é procuradora da mulher desde 2021, e agora foi reconduzida ao posto para iniciar mais um ciclo de 2 anos, né? Muda o foco para esse biênio? Como vão ser as ações desse novo biênio? Não, acho que não muda o foco, não. Na verdade, assim, ainda estou tentando me introduzir melhor nesse meio, porque para tentar abrir para as outras vereadoras, eu trabalho muito bem, só que o meu foco não pode ser igual ao de todo mundo. Então, por exemplo, ano passado, a gente fez um evento em agosto, e para fazer o evento em agosto, a gente teve que iniciar ele em janeiro, porque envolve muita coisa, que é um setor público, precisa ter o processo licitatório, autorização, enfim, várias coisas. Para esse ano, eu quero fazer essa palestra envolvendo as crianças e já quero trabalhar no mês de maio, que é o mês das mães. Algo que a gente não havia feito antes. É um projeto que eu ainda preciso dividir com as meninas, né? Mas que vai atingir as mães de crianças especiais, que eu sei que a Câmara pode colaborar, que é um assunto que é bastante debatido aqui na casa. Agosto vem de novo a situação da violência doméstica. Então, se eu puder pensar em outra coisa sem ser o concurso e as gurias, as meninas, né, as vereadoras, assim também colaborarem, a gente vai tentando fazer coisas diferentes. Mas o importante é estar sempre movimentando isso. E mais importante do que isso é estar antenado no que está acontecendo no Brasil, na nossa cidade, em todo mundo e se posicionar. Isso, com certeza, não é problema. Vereadora, nosso tempo chegou ao fim. Eu agradeço muito pela sua participação, de topar estar aqui com a gente nessa primeira edição do programa, e já fica aqui o convite para retornar outras vezes falando das ações institucionais aqui que a senhora participa na Câmara. Eu agradeço e mais uma vez ainda torno público que aqui na casa uma das primeiras ações da Procuradoria da Mulher foi a criação de um espaço de orientação à mulher. Então, as mulheres que tiverem algum problema em casa, de assédio, de violência, pode vir aqui na Câmara, que a gente faz os encaminhamentos, porque elas andam muito sem saber, não sabe se vão para a polícia, não sabe se vão para a associação. Aqui a gente orienta, é um espaço para elas. Então, qualquer dúvida pode vir para a Câmara, que a gente quer abraçar esse problema e ajudar a resolver como todos. Te agradeço novamente aqui pela atenção, um obrigado para todos vocês. Obrigado, vereadora. Este primeiro Legislativo em Pauta chegou ao fim. Obrigado pela companhia.
Lembrando que você assiste a este e outros programas no canal 14 da Claro TV e no canal da Câmara de Vereadores de Itajaí no YouTube. Acompanhe também as outras redes sociais @Câmara Itajaí. Obrigado por estar com a gente e até a próxima.